dos games está em expansão usando inteligência artificial. A ascensão da inteligência artificial. Inteligência artificial na indústria de jogos. Avanços no desenvolvimento de jogos. Jogabilidade aprimorada com inteligência artificial. Assistentes virtuais orientados por inteligência artificial. Conteúdo gerado por inteligência artificial. Teste de jogos com inteligência artificial. Considerações éticas de inteligência artificial em jogos. Impacto no futuro dos jogos. Perguntas frequentes. O mundo dos games está em expansão usando inteligência artificial? O mundo dos jogos testemunhou um notável crescimento e transformação ao longo dos anos. Com o avanço da tecnologia, a integração da inteligência artificial nos jogos levou a indústria a novos patamares. A inteligência artificial revolucionou vários aspectos do desenvolvimento de jogos, jogabilidade e experiência geral do jogador. Neste artigo, exploraremos o mundo em expansão dos jogos usando inteligência artificial e nos aprofundaremos nas emocionantes possibilidades que ela apresenta. Introdução. Os jogos evoluíram de simples gráficos 2D para mundos virtuais imersivos que simulam a realidade. À medida que a tecnologia continua a progredir, a inteligência artificial emergiu como um divisor de águas, aprimorando a experiência de jogo e ampliando os limites do que é possível. Aproveitando os algoritmos de inteligência artificial, os desenvolvedores de jogos podem criar sistemas inteligentes que se adaptam ao comportamento do jogador, melhoram a mecânica do jogo e oferecem experiências personalizadas. A ascensão da inteligência artificial. A inteligência artificial teve avanços significativos nos últimos anos, permitindo que as máquinas executem tarefas complexas que antes eram alcançáveis apenas por humanos. Nos jogos, os algoritmos de inteligência artificial podem analisar grandes quantidades de dados, tomar decisões em tempo real e simular comportamentos inteligentes. Esse recurso abriu um novo leque de possibilidades para os desenvolvedores de jogos, permitindo que eles criem mundos de jogos dinâmicos e envolventes. Inteligência artificial na indústria de jogos. A indústria de jogos adotou a inteligência artificial de todo o coração, reconhecendo seu potencial para revolucionar a maneira como os jogos são desenvolvidos, jogados e experimentados. A inteligência artificial está sendo usada em várias áreas, incluindo design de personagens e níveis, geração de conteúdo processual, previsão do comportamento do jogador e inteligência artificial inimiga inteligente. Esses aplicativos aprimoram a experiência geral de jogo, tornando os jogos mais desafiadores, imersivos e agradáveis para os jogadores. Avanços no desenvolvimento de jogos. A inteligência artificial transformou o processo de desenvolvimento de jogos, permitindo que os desenvolvedores automatizem tarefas repetitivas, reduzam o tempo de desenvolvimento e foquem em aspectos mais criativos. Com ferramentas baseadas em inteligência artificial, os desenvolvedores podem gerar ambientes realistas, projetar personagens realistas e criar histórias complexas. Isso não apenas economiza tempo, mas também permite que os desenvolvedores ultrapassem os limites da criatividade, resultando em jogos visualmente deslumbrantes e cativantes. Jogabilidade aprimorada com inteligência artificial. Os algoritmos de inteligência artificial podem analisar o comportamento do jogador e adaptar a jogabilidade de acordo. Isso permite que os jogos ofereçam experiências personalizadas adaptadas às preferências e nível de habilidade de cada jogador. Os oponentes com inteligência artificial podem ajustar dinamicamente seu nível de dificuldade para fornecer uma competição desafiadora, porém justa. Além disso, a inteligência artificial pode gerar NPCs inteligentes, personagens não jogáveis, que exibem comportamentos realistas, tornando o mundo do jogo vivo e imersivo. Assistentes virtuais orientados por inteligência artificial. Os assistentes virtuais alimentados por inteligência artificial tornaram-se cada vez mais prevalentes nos jogos. Esses assistentes podem fornecer orientação no jogo, responder às perguntas dos jogadores e oferecer dicas e sugestões. Os assistentes virtuais orientados por inteligência artificial aprimoram a experiência de jogo, garantindo que os jogadores nunca fiquem presos e possam progredir sem problemas no jogo. Eles atuam como companheiros, oferecendo assistência personalizada e enriquecendo a imersão geral do jogo. Conteúdo gerado por inteligência artificial. Os algoritmos de inteligência artificial podem gerar grandes quantidades de conteúdo, como texturas, paisagens e efeitos sonoros. Esse recurso permite que os desenvolvedores criem mundos de jogos diversificados e ricos com eficiência. A geração de conteúdo processual, impulsionada pela inteligência artificial, permite infinitas possibilidades em termos de design de níveis e ambientes de jogo.
Isso não apenas reduz o tempo de desenvolvimento, mas também garante experiências únicas e envolventes para os jogadores. Teste de jogos com inteligência artificial. A inteligência artificial também encontrou seu lugar nos processos de teste de jogos. Com ferramentas de teste baseadas em inteligência artificial, os desenvolvedores podem testar jogos de forma contínua e eficiente em busca de bugs, falhas e problemas de balanceamento. Os algoritmos de inteligência artificial podem simular milhares de cenários de jogo, identificando possíveis problemas e fornecendo feedback valioso aos desenvolvedores. Isso ajuda a melhorar a qualidade do jogo, garantindo uma experiência de jogo suave e agradável para os jogadores. Considerações éticas de inteligência artificial em jogos. À medida que a inteligência artificial se torna mais prevalente nos jogos, ela levanta considerações éticas que precisam ser abordadas. Uma dessas preocupações é o potencial dos algoritmos de inteligência artificial para reforçar preconceitos ou comportamentos discriminatórios nos jogos. Os desenvolvedores devem estar atentos aos valores incorporados nos sistemas de inteligência artificial e garantir que os jogos promovam inclusão, justiça e respeito por todos os jogadores. Impacto no futuro dos jogos TH. A integração da inteligência artificial na indústria de jogos deve ter um impacto profundo no futuro dos jogos. À medida que os algoritmos de inteligência artificial continuam avançando, podemos esperar mundos de jogo ainda mais imersivos e realistas, experiências de jogo aprimoradas e conteúdo personalizado adaptado para jogadores individuais. Os jogos de realidade virtual, VR, e realidade aumentada, AR, com tecnologia e inteligência artificial também estão no horizonte, prometendo dimensões totalmente novas de imersão e interatividade. O mundo dos jogos está se expandindo rapidamente com a integração da inteligência artificial. De personagens de jogos inteligentes e conteúdo gerado processualmente a assistentes virtuais orientados por inteligência artificial e testes de jogos, a inteligência artificial revolucionou vários aspectos da indústria de jogos. À medida que a tecnologia continua avançando, podemos esperar que a inteligência artificial desempenhe um papel ainda mais significativo na formação do futuro dos jogos, oferecendo níveis sem precedentes de realismo, personalização e inovação. Perguntas frequentes. 1. A inteligência artificial pode substituir completamente os desenvolvedores de jogos humanos? Não, a inteligência artificial não pode substituir totalmente os desenvolvedores de jogos humanos. Embora a inteligência artificial possa automatizar certas tarefas e auxiliar no processo criativo, a criatividade e a experiência humanas são essenciais para projetar experiências de jogo únicas e atraentes. 2. A inteligência artificial em jogos sempre resulta em uma melhor experiência de jogo? A inteligência artificial pode melhorar significativamente a experiência de jogo, mas sua eficácia depende de quão bem ela é implementada. A integração adequada e o design cuidadoso são cruciais para garantir que a inteligência artificial aprimore a jogabilidade sem parecer forçada ou artificial. 3. Existe alguma preocupação ética com inteligência artificial em jogos? Sim, existem considerações éticas associadas à inteligência artificial em jogos. Os desenvolvedores devem estar atentos aos preconceitos, inclusão e representação justa nos sistemas de inteligência artificial para garantir que os jogos promovam valores positivos e não perpetuem estereótipos prejudiciais. 4. A inteligência artificial substituirá os oponentes humanos em jogos multijogador. Embora os oponentes de inteligência artificial possam fornecer experiências de jogo desafiadoras, a imprevisibilidade e a adaptabilidade dos oponentes humanos ainda têm um apelo único. Os oponentes de inteligência artificial podem ser usados para aumentar as experiências multijogador, mas a interação humana e a competição provavelmente permanecerão importantes. 5. Como a inteligência artificial afetará as carreiras de desenvolvimento de jogos? A inteligência artificial mudará o cenário do desenvolvimento de jogos, exigindo que os profissionais se adaptem e adquiram novas habilidades. Os desenvolvedores de jogos precisarão entender os algoritmos de inteligência artificial, utilizar ferramentas baseadas em inteligência artificial e aproveitar a inteligência artificial para criar experiências de jogo inovadoras e envolventes. Confira https://bit.ly/j_1. Neste artigo, exploramos o mundo em expansão dos jogos usando inteligência artificial. Vimos como a inteligência artificial transformou o desenvolvimento de jogos, as experiências de jogo e o futuro dos jogos. À medida que a inteligência artificial continua avançando, é um momento emocionante para os desenvolvedores e jogadores de jogos, pois testemunhamos as incríveis possibilidades que a inteligência artificial traz para o mundo dos jogos. Adotar a inteligência artificial de maneira ponderada e ética pode levar a experiências de jogo ainda mais imersivas, envolventes e inclusivas para jogadores em todo o mundo.
A crescente influência da inteligência artificial na indústria de jogos abriu caminho para avanços e possibilidades empolgantes. A tecnologia inteligência artificial foi integrada em vários aspectos do desenvolvimento e jogabilidade do jogo, revolucionando a forma como os jogos são criados e experimentados. Neste artigo, exploraremos o mundo em expansão dos jogos usando inteligência artificial e o impacto significativo que teve na indústria. Design de jogos com tecnologia de inteligência artificial. A inteligência artificial permitiu que os desenvolvedores de jogos expandissem os limites da criatividade e inovação no design de jogos. Com algoritmos de inteligência artificial, os desenvolvedores podem gerar ambientes de jogo realistas e dinâmicos, preenchê-los com personagens não jogadores, NPCs inteligentes e criar histórias envolventes. O uso de inteligência artificial no design de jogos resultou em experiências mais imersivas e interativas para os jogadores. H2 – Geração de conteúdo processual. A geração de conteúdo processual, impulsionada pela inteligência artificial, tornou-se um divisor de águas no setor. Os algoritmos de inteligência artificial podem gerar grandes quantidades de conteúdo, incluindo paisagens, texturas e até missões, resultando em mundos de jogo únicos e diversos. Isso não apenas economiza tempo de desenvolvimento, mas também garante que a experiência de cada jogador seja diferente e emocionante. Experiência de jogo aprimorada. A inteligência artificial melhorou muito a experiência de jogo, tornando os jogos mais desafiadores, realistas e envolventes. Os oponentes com inteligência artificial podem adaptar suas estratégias e comportamentos com base nas ações do jogador, proporcionando uma experiência mais dinâmica e gratificante. Essa inteligência adaptativa adiciona uma camada de imprevisibilidade que mantém os jogadores alertas. H2 – Ajuste de dificuldade baseado em inteligência artificial. Um avanço significativo na tecnologia de inteligência artificial é sua capacidade de ajustar dinamicamente o nível de dificuldade dos jogos. Os algoritmos de inteligência artificial podem analisar o desempenho, os padrões de aprendizado e o nível de habilidade do jogador para fornecer uma experiência personalizada e equilibrada. Isso garante que os jogadores não fiquem sobrecarregados nem entediados, aumentando sua diversão com o jogo. AMI – Assistentes virtuais orientados por inteligência artificial. Os assistentes virtuais com inteligência artificial tornaram-se cada vez mais comuns nos jogos. Esses assistentes podem fornecer orientação no jogo, responder às perguntas dos jogadores e oferecer dicas e sugestões quando necessário. Eles aprimoram a experiência geral do jogo, fornecendo suporte personalizado, garantindo que os jogadores possam progredir sem problemas e aproveitar o jogo ao máximo. H2 – Processamento de linguagem natural em jogos. O processamento de linguagem natural, NLP, é um ramo da inteligência artificial que permite que os computadores entendam e respondam à linguagem humana. Nos jogos, a tecnologia NLP foi utilizada para criar chatbots e assistentes virtuais que podem entender e responder aos comandos e consultas do jogador. Isso abre novas possibilidades para experiências de jogo interativas e imersivas. Inteligência artificial em testes de jogos e detecção de bugs. A integração da inteligência artificial no teste de jogos revolucionou a maneira como os desenvolvedores detectam bugs, falhas e problemas de balanceamento. Os algoritmos de inteligência artificial podem simular milhares de cenários de jogo, identificando rapidamente possíveis problemas e fornecendo feedback valioso. Isso acelera o processo de teste e permite que os desenvolvedores entreguem jogos de alta qualidade aos jogadores. H2 – Garantia de qualidade e otimização do jogo. A tecnologia inteligência artificial desempenha um papel crucial na garantia da qualidade e otimização dos jogos. Ao analisar grandes quantidades de dados, os algoritmos de inteligência artificial podem identificar gargalos de desempenho, otimizar a mecânica do jogo e aprimorar a renderização de gráficos. Isso resulta em jogabilidade mais suave, tempos de carregamento reduzidos e desempenho geral aprimorado. Considerações éticas e perspectivas futuras. À medida que a inteligência artificial continua a moldar a indústria de jogos, considerações éticas entram em jogo. Os desenvolvedores devem garantir que os sistemas de inteligência artificial sejam projetados e implementados com responsabilidade, evitando comportamentos tendenciosos ou estereótipos negativos. Encontrar um equilíbrio entre a automação de inteligência artificial e a criatividade humana será fundamental para oferecer experiências de jogo envolventes e inclusivas. Em conclusão, a integração da inteligência artificial no mundo dos jogos trouxe avanços e possibilidades significativas. Desde o design de jogos com inteligência artificial e experiências de jogo aprimoradas até assistentes virtuais e testes de jogos, a inteligência artificial transformou a indústria.
À medida que a tecnologia avança, podemos esperar desenvolvimentos ainda mais emocionantes em jogos orientados por inteligência artificial, oferecendo experiências imersivas, interativas e personalizadas para jogadores em todo o mundo. Ao concluir este artigo sobre o mundo em expansão dos jogos que usam inteligência artificial, fica evidente que a tecnologia de inteligência artificial revolucionou a indústria de jogos de várias maneiras. Desde o design de jogos com inteligência artificial e experiências de jogo aprimoradas até assistentes virtuais e testes de jogos, a inteligência artificial abriu novas fronteiras e possibilidades para desenvolvedores e jogadores. Olhando para o futuro da inteligência artificial nos jogos é promissor. À medida que os algoritmos de inteligência artificial continuam a evoluir, podemos antecipar experiências de jogo ainda mais sofisticadas, gráficos realistas e mundos virtuais imersivos. A integração da inteligência artificial com outras tecnologias emergentes, como realidade virtual, VR, e realidade aumentada, AR, tem o potencial para experiências de jogo verdadeiramente transformadoras. No entanto, é essencial abordar a adoção de inteligência artificial em jogos de forma responsável. Considerações éticas, como justiça, inclusão e privacidade de dados, devem estar sempre em primeiro plano. Encontrar um equilíbrio entre o poder da inteligência artificial e a criatividade humana resultará em jogos que cativam e envolvem os jogadores, respeitando suas diversas origens e preferências. Em conclusão, o mundo dos jogos está experimentando crescimento exponencial e inovação por meio do uso da inteligência artificial. Essa tecnologia revolucionou o desenvolvimento de jogos, as experiências de jogo e as possibilidades futuras da indústria. Com inteligência artificial, os jogos se tornaram mais envolventes, desafiadores e personalizados, abrindo um novo nível de empolgação para jogadores de todo o mundo. Perguntas frequentes. 1. A inteligência artificial pode substituir completamente os desenvolvedores de jogos humanos? Embora a inteligência artificial tenha influenciado muito o desenvolvimento de jogos, ela não pode substituir totalmente os desenvolvedores de jogos humanos. A criatividade humana, a intuição e as habilidades de contar histórias são insubstituíveis quando se trata de criar experiências de jogo únicas e emocionalmente envolventes. 2. Existem riscos associados ao uso de inteligência artificial em jogos? Como qualquer tecnologia, a inteligência artificial traz alguns riscos. Os desenvolvedores devem ser cautelosos com os vieses que podem surgir dos algoritmos de inteligência artificial e garantir uma representação justa e inclusão em seus jogos. Além disso, questões de privacidade e segurança de dados devem ser abordadas para proteger as informações dos jogadores. 3. Os jogos baseados em inteligência artificial tornarão os jogos tradicionais obsoletos? Os jogos baseados em inteligência artificial oferecem experiências únicas, mas os jogos tradicionais sempre terão seu charme. A preferência por jogos baseados em inteligência artificial ou tradicionais varia entre os jogadores, e ambos os gêneros podem coexistir, atendendo a diferentes gostos e preferências. 4. Como a inteligência artificial pode beneficiar os desenvolvedores de jogos independentes? A tecnologia de inteligência artificial tornou certos aspectos do desenvolvimento de jogos mais dinâmicos. São acessíveis a desenvolvedores independentes. Ferramentas e mecanismos baseados em inteligência artificial podem auxiliar na geração de conteúdo, otimização de desempenho e automatização de determinadas tarefas, fornecendo aos desenvolvedores independentes mais recursos e oportunidades para criar jogos de alta qualidade. 5. A inteligência artificial em jogos pode aumentar o engajamento e a retenção do jogador? Absolutamente! Os algoritmos de inteligência artificial podem analisar o comportamento, as preferências e o desempenho do jogador para fornecer experiências personalizadas, jogabilidade desafiadora e recomendações personalizadas. Isso leva a um maior envolvimento e retenção, pois os jogadores se sentem mais envolvidos e conectados ao jogo. Neste artigo, exploramos o mundo em expansão dos jogos usando inteligência artificial. Vimos como a inteligência artificial transformou o desenvolvimento de jogos, as experiências de jogo e o futuro dos jogos. À medida que a inteligência artificial continua avançando, é um momento emocionante para os desenvolvedores e jogadores de jogos, pois testemunhamos as incríveis possibilidades que a inteligência artificial traz para o mundo dos jogos. Adotar a inteligência artificial de maneira ponderada e ética pode levar a experiências de jogo ainda mais imersivas, envolventes e inclusivas para jogadores em todo o mundo. Inteligência artificial em streaming de jogos e esportes. A influência da inteligência artificial vai além do desenvolvimento de jogos e das experiências de jogo. Também fez avanços significativos no domínio do streaming de jogos e esportes.
As plataformas e os algoritmos baseados em inteligência artificial revolucionaram a forma como os jogos são transmitidos, criando experiências interativas e envolventes para os espectadores. H2. Plataformas de streaming de jogos alimentadas por inteligência artificial. A tecnologia inteligência artificial permitiu o desenvolvimento de plataformas de streaming de jogos que aprimoram a experiência do espectador. Essas plataformas utilizam algoritmos de inteligência artificial para analisar a jogabilidade em tempo real, fornecendo destaques automatizados, estatísticas de jogadores e sobreposições interativas. Os espectadores podem mergulhar na ação e se sentir mais conectados ao jogo e seus jogadores. H2. Comentário e análise assistidos por inteligência artificial. Nos esportes, a inteligência artificial desempenhou um papel vital ao fornecer comentários e análises perspicazes. Os algoritmos de inteligência artificial podem analisar dados de jogo, desempenho do jogador e estratégias para fornecer comentários e previsões em tempo real. Isso adiciona profundidade à experiência de visualização e ajuda os espectadores a entender as complexidades da jogabilidade de alto nível. O futuro da inteligência artificial nos jogos. À medida que a inteligência artificial continua avançando, o futuro dos jogos parece incrivelmente promissor. Aqui estão alguns desenvolvimentos potenciais que podemos antecipar. H2. Jogos personalizados alimentados por inteligência artificial. Os algoritmos de inteligência artificial podem aprender as preferências, comportamentos e níveis de habilidade dos jogadores para criar experiências de jogo personalizadas. No futuro, os jogos poderão se adaptar dinamicamente a jogadores individuais, oferecendo desafios, histórias e recompensas personalizados. Esse nível de personalização aumentará a imersão e a satisfação do jogador. H2. Conteúdo de jogo gerado por inteligência artificial. A geração de conteúdo processual é apenas o começo. A inteligência artificial pode se tornar capaz de gerar mundos de jogos, personagens e narrativas inteiros. Isso resultaria em infinitas possibilidades e uma variedade quase infinita de jogos para explorar. Os desenvolvedores podem se concentrar mais em projetar mecânicas de jogo exclusivas, enquanto a inteligência artificial lida com a criação de conteúdo. H2. Realidade virtual aprimorada por inteligência artificial. A combinação de inteligência artificial e realidade virtual, VR, tem um grande potencial. Os algoritmos de inteligência artificial podem aprimorar as experiências de VR, fornecendo NPCs realistas e inteligentes, criando ambientes dinâmicos e adaptando o mundo virtual com base nas ações do jogador. Essa integração levará a imersão a níveis sem precedentes. H2. Jogos colaborativos de inteligência artificial. A tecnologia de inteligência artificial pode permitir experiências de jogo cooperativas entre humanos e personagens controlados por inteligência artificial. Imagine se juntar a companheiros de inteligência artificial que aprendem e se adaptam ao seu estilo de jogo, fornecendo assistência e suporte estratégico. Os jogos colaborativos de inteligência artificial abririam novas possibilidades para a dinâmica de jogo cooperativo. Em conclusão, o mundo dos jogos está em uma trajetória expansiva com a integração da inteligência artificial. Desde streaming de jogos e esportes alimentados por inteligência artificial até os possíveis desenvolvimentos futuros em jogos personalizados, conteúdo gerado por inteligência artificial e realidade virtual aprimorada por inteligência artificial, as possibilidades são vastas. A indústria de jogos continua a evoluir, impulsionada pelos avanços tecnológicos e pela utilização inovadora da inteligência artificial. O futuro tem um tremendo potencial para experiências de jogo imersivas, envolventes e que desafiam os limites. Perguntas frequentes. 1. A inteligência artificial será capaz de criar jogos inteiramente por conta própria? Embora a inteligência artificial possa gerar conteúdo e auxiliar no design de jogos, a criação completa de jogos apenas pela inteligência artificial ainda é um tópico de debate. A criatividade e a intuição humanas desempenham um papel crucial na criação de experiências de jogo únicas e atraentes que ressoam com os jogadores. 2. A inteligência artificial pode ajudar a reduzir o comportamento tóxico nas comunidades de jogos online? A inteligência artificial pode ajudar a monitorar e detectar comportamentos tóxicos em comunidades de jogos online. Os algoritmos de inteligência artificial podem analisar registros de bate-papo, interações de jogadores e dados de jogo para identificar e resolver tocs. Comportamento e, no entanto, promover um ambiente de jogo positivo requer um esforço coletivo de desenvolvedores, jogadores e moderadores da comunidade. 3. Existem limitações ou desafios associados à inteligência artificial em jogos?
A inteligência artificial nos jogos ainda enfrenta desafios como equilibrar níveis de dificuldade, evitar padrões repetitivos e garantir a justiça em oponentes controlados por inteligência artificial. Além disso, considerações éticas, questões de privacidade de dados e possíveis vieses nos algoritmos de inteligência artificial são desafios importantes que precisam ser abordados à medida que a inteligência artificial continua a evoluir nos jogos. 4. A inteligência artificial pode melhorar a acessibilidade do jogo para jogadores com deficiência? Absolutamente. A tecnologia inteligência artificial tem o potencial de melhorar a acessibilidade do jogo para jogadores com deficiência. Por meio de recursos assistivos orientados por inteligência artificial, como controles adaptativos, comandos de voz e recursos visuais, os jogos podem se tornar mais inclusivos e acessíveis a uma ampla gama de jogadores. 5. Como a inteligência artificial afetará os trabalhos de desenvolvimento de jogos no futuro? A tecnologia de inteligência artificial provavelmente mudará o cenário dos trabalhos de desenvolvimento de jogos. Embora algumas tarefas rotineiras possam ser automatizadas, a inteligência artificial também pode capacitar os desenvolvedores de jogos com ferramentas e recursos para otimizar seu fluxo de trabalho e liberar seu potencial criativo. A colaboração entre a criatividade humana e a tecnologia de inteligência artificial moldará o futuro do desenvolvimento de jogos. Em resumo, o mundo em expansão dos jogos está sendo impulsionado pela integração da inteligência artificial. Desde melhorar a acessibilidade do jogo e reduzir o comportamento tóxico até aprimorar as experiências de streaming de jogos e moldar o futuro da realidade virtual, a inteligência artificial tem imenso potencial para revolucionar a indústria de jogos. No entanto, é crucial abordar a integração da inteligência artificial com responsabilidade, abordando considerações éticas e garantindo experiências justas e inclusivas para todos os jogadores. À medida que a inteligência artificial continua avançando, podemos esperar um futuro em que os jogos sejam mais envolventes, personalizados e cativantes do que nunca. Confira https://bit.ly/j_1. Neste artigo, exploramos o mundo em expansão dos jogos usando inteligência artificial. Vimos como a inteligência artificial transformou o desenvolvimento de jogos, as experiências de jogo e as possibilidades futuras da indústria. À medida que a inteligência artificial continua avançando, é um momento emocionante para os desenvolvedores e jogadores de jogos, pois testemunhamos as incríveis possibilidades que a inteligência artificial traz para o mundo dos jogos. Adotar a inteligência artificial de maneira ponderada e ética pode levar a experiências de jogo ainda mais imersivas, envolventes e inclusivas para jogadores em todo o mundo. Em conclusão, o mundo dos jogos está experimentando uma rápida expansão alimentada pela integração da tecnologia e inteligência artificial. As possibilidades e avanços que a inteligência artificial traz para a indústria de jogos são realmente notáveis. Desde o design de jogos alimentados por inteligência artificial e experiências de jogo aprimoradas até assistentes virtuais e testes de jogos orientados por inteligência artificial, o impacto da inteligência artificial está remodelando o cenário dos jogos. A utilização de algoritmos de inteligência artificial no design de jogos permite a criação de ambientes de jogo dinâmicos e imersivos, proporcionando aos jogadores experiências únicas e cativantes. A inteligência adaptativa dos oponentes de inteligência artificial aprimora a jogabilidade, proporcionando encontros desafiadores e imprevisíveis. Os assistentes virtuais com inteligência artificial oferecem orientação e suporte personalizados, garantindo que os jogadores possam navegar pelo jogo sem problemas. Além disso, a tecnologia inteligência artificial contribui para o teste e otimização de jogos, identificando rapidamente bugs, falhas e problemas de desempenho, levando a jogos de maior qualidade. O futuro da inteligência artificial nos jogos tem ainda mais potencial. Com o desenvolvimento contínuo de tecnologias orientadas por inteligência artificial, podemos antecipar experiências de jogo personalizadas adaptadas a jogadores individuais, conteúdo de jogo gerado por inteligência artificial que oferece infinitas possibilidades e a integração perfeita de inteligência artificial com tecnologias emergentes como realidade virtual, VR, e realidade aumentada, (RA). Embora a expansão da inteligência artificial na indústria de jogos traga entusiasmo e inovação, é importante considerar as implicações éticas. Os desenvolvedores devem garantir que os sistemas de inteligência artificial sejam projetados e implementados com responsabilidade, evitando vieses e promovendo experiências inclusivas para todos os jogadores. Encontrar um equilíbrio entre a automação de inteligência artificial e criatividade humana é essencial para criar jogos envolventes e imersivos. Em conclusão, o mundo dos jogos está adotando o poder da inteligência artificial para aprimorar a criatividade, a jogabilidade e as experiências do jogador.
A tecnologia inteligência artificial revolucionou vários aspectos do desenvolvimento de jogos e tem o potencial de moldar o futuro dos jogos. À medida que a tecnologia avança, podemos esperar possibilidades e avanços ainda mais emocionantes no mundo dos jogos alimentados por inteligência artificial. Perguntas frequentes. 1. A inteligência artificial pode substituir os desenvolvedores de jogos humanos? Embora a inteligência artificial desempenhe um papel cada vez mais importante no desenvolvimento de jogos, ela não pode substituir completamente os desenvolvedores de jogos humanos. A criatividade humana, a intuição e a capacidade de contar histórias convincentes são elementos essenciais que a inteligência artificial não pode replicar. A inteligência artificial é uma ferramenta que aprimora o processo criativo e auxilia os desenvolvedores em vários aspectos do design do jogo. 2. Como a inteligência artificial afeta o engajamento do jogador? A inteligência artificial pode impactar significativamente o envolvimento do jogador, fornecendo experiências personalizadas e adaptando a jogabilidade com base em preferências individuais e níveis de habilidade. Os algoritmos de inteligência artificial podem analisar o comportamento do jogador e criar cenários de jogo dinâmicos e desafiadores, garantindo que os jogadores estejam constantemente engajados e entretidos. 3. Quais são os riscos potenciais do uso de inteligência artificial em jogos? Alguns riscos potenciais do uso de inteligência artificial em jogos incluem comportamento tendencioso, preocupações com a privacidade e confiança excessiva na automação. Os desenvolvedores devem considerar cuidadosamente mitigar esses riscos para garantir experiências justas e inclusivas para todos os jogadores. Além disso, há necessidade de transparência e responsabilidade no uso de algoritmos de inteligência artificial em jogos. 4. Como a inteligência artificial afeta a dificuldade do jogo? Os algoritmos de inteligência artificial podem ajustar dinamicamente a dificuldade do jogo com base no desempenho do jogador e no nível de habilidade. Isso garante que os jogadores sejam devidamente desafiados, proporcionando uma experiência de jogo equilibrada e agradável. A inteligência artificial pode adaptar a jogabilidade para corresponder ao progresso e habilidade do jogador, tornando-a mais envolvente e recompensadora. 5. Quais são as possibilidades futuras da inteligência artificial nos jogos? As possibilidades futuras da inteligência artificial nos jogos são vastas. A inteligência artificial pode continuar a melhorar o design de jogos e a geração de conteúdo, aprimorar as experiências de realidade virtual e facilitar uma jogabilidade mais imersiva e interativa. Além disso, a inteligência artificial tem o potencial de revolucionar as interações dos jogadores, o gerenciamento da comunidade e até a narrativa do jogo, oferecendo um nível totalmente novo de imersão e engajamento. Neste artigo, exploramos o mundo em expansão dos jogos usando inteligência artificial. Vimos como a inteligência artificial transformou o desenvolvimento de jogos, as experiências de jogo e as possibilidades futuras da indústria. À medida que a inteligência artificial continua avançando, é emocionante.